Pode, Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por mais essa oportunidade de eu estar aqui junto com os irmãos, falando um pouquinho da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Vamos orar, meus queridos irmãos. Ai, não esqueça, por favor, dá um likezinho aí no vídeo se você gostar, né? Quiser compartilhar com os teus amigos, teus irmãos, em nome de Jesus, para que a palavra do Senhor seja divulgada para mais pessoas. Coloque também um comentário, tá bom? Alguma sugestão. Que Jesus te abençoe e te guarde, né? É sempre uma batalha poder estar aqui com os irmãos aqui gravando esses vídeos. É muito difícil. Às vezes chega alguém, o cachorro late, enfim, temos os afazeres do dia a dia para estar né, organizando a casa, tudo mais. Mas assim, Jesus, quando ele dá a oportunidade, ele sempre fala conosco, né? Primeiro o Senhor fala comigo. Primeiro o Senhor fala comigo, né? Muito. E depois eu sei que Jesus vai estar operando na vida de cada um de vocês. Jesus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a razão, né? O pregar o evangelho aí por todo mundo. Isso é uma ordenança do Senhor. O Senhor deu essa ordem para a igreja, para todo mundo. Então, esses dias eu até falei na igreja, a gente não precisa esperar um anjo, né, aparecer para a gente fazer a pregação do evangelho. A gente tem que fazer porque Jesus falou. Então, eu estou aqui falando da palavra do Senhor porque é uma ordenança do Senhor. E eu sei que muitas pessoas são atingidas, né, por essas ministrações. E a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Então, quando alguém para esse vídeo, escuta, nem que seja um pedacinho, vai estar ouvindo Deus falando com ela, porque a palavra do Senhor, ela é viva em si mesma, né? A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela trabalha no nosso coração e é a palavra de Deus que promove a transformação no homem. A palavra é a água viva que Jesus nos dá. É uma água que sacia a sede que o homem tem, né? A sede que ele tem de salvação. Vai ficar sempre um vazio. Um indivíduo, ele pode ter tudo, meu querido irmão. Pode ter tudo na vida, pode ter dinheiro, recurso, tudo. Mas se ele não tiver Deus, ele não é nada. Então, o rico também precisa de Deus. O pobre precisa de Deus. Todos nós, seres humanos, precisamos de Deus. Nós temos, irmãos, em nosso ser o DNA de Deus, porque nós fomos feitos pelas mãos do Senhor. O Senhor nos fez com as suas mãos e soprou em nós. Do fôlego de Deus, ele jogou o fôlego da vida em nós. Então, irmãos, tem algo muito especial em nós e nós sempre vamos ter aquele vazio dentro de nós, porque nós carecemos de Deus. E esse vazio, ele só é preenchido com Jesus, com o Espírito Santo, com a presença de Deus na nossa vida. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, Jesus, ele preenche esse espaço que antes estava desocupado por uma busca incessante em conhecer a si mesmo, em entender a si mesmo, em saber por que estamos aqui, quem somos nós, né? As pessoas têm essas perguntas, esses questionamentos, mas só quem pode dar resposta para nós é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus que ele enviou para nós. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. A presença de Deus. Eu escutei um irmão pregando esses dias na igreja e ele falava, né, que assim, olha, irmãos, demorou lá 10 dias, né, para que o Espírito Santo descesse. E aí ele fez uma pregação dele, ele coloca ali que ele, na cabeça dele, né? Assim, olha, Jesus estava lá no céu, os apóstolos estavam lá intercedendo, pedindo que o Senhor mandasse o Espírito Santo, e Jesus estava lá, Pai, Espírito Santo, vai lá, consola aquele povo, faz morada, porque antes, irmão, no Antigo Testamento, o Espírito Santo visitava aqui a terra, as pessoas, assim, individualmente. O Senhor enchia lá o profeta entregava um recado da parte de Deus. O Senhor falava, né, através do Espírito Santo, mas depois o Espírito Santo voltava. E Jesus enviou o Espírito Santo para que ele possa estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele estará conosco. E aí ele veio, 10 dias depois ele veio, né? Veio. E encheu o povo, encheu aquele povo. E todos aqueles que creram, todos aqueles que creram. E a Bíblia diz ainda, meus irmãos, que quando Jesus, né, ascendeu, ele falou, fez a promessa do Espírito Santo, e o Espírito Santo veio. E Jesus ordenou, vá para todo mundo, pregando a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus falou, Jesus deixou um recado. E nós precisamos ir, irmãos, e pregar a palavra em tempo e fora de tempo, em qualquer circunstância, porque isso é uma ordenança de Jesus. Jesus falou, você vai e faz.
Então, ninguém precisa ficar esperando um anjo aparecer uma revelação do céu, céu aberto, para você entender algo que Jesus já nos disse para fazermos, pregar o evangelho. Então, por isso que eu tô aqui falando do evangelho. Às vezes eu não tenho oportunidade na igreja, né? Quando me dão, eu vou com maior alegria. Mas eu tô aqui falando do amor de Jesus, falando que Jesus é bom, que o inimigo, ele é mau, ele é perverso, mas nós temos um Deus que é bom, que é bondoso, que ele não vai te cobrar nada. Quando Deus nos dá uma bênção, meu querido irmão, ele dá a bênção e ele não tira essa bênção de nós. Nós é que muitas vezes perdemos aquilo que Deus nos dá por causa da nossa negligência, da nossa desobediência, do nosso pecado, da nossa iniquidade. Mas quando nos colocamos arrependidos diante do Senhor, Ele está ali com as mãos estendidas para nos abençoar, para nos purificar, nos limpar de todo o pecado, de toda iniquidade. Então, meu querido irmão, nós temos aqui Jesus Cristo, nós temos a presença do Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, Ele nos dá força para que a gente possa vencer as astutas ciladas do inimigo, no nome de Jesus. Vamos orar. E eu sei que Jesus vai falar ainda muito mais aqui conosco, né, através dessa palavra, porque Deus, Ele tem para você a bênção na sua vida, a bênção. Deus tem salvação e Ele tem bênçãos também. Porque eu sempre falo muito da salvação, do arrependimento, mas esse Deus que eu sirvo, irmão, ele é tão maravilhoso que ele tem a salvação, que é o bem mais precioso que podemos ter, que não tem dinheiro para comprar isso. Por isso que o pobre precisa, o rico precisa, todos nós precisamos da salvação. Mas Deus também tem bênçãos abundantes para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Querido Deus e amado Pai, eu te agradeço, Senhor, porque eu já sinto a tua presença aqui, Senhor. E eu sei que o Senhor vai falar conosco, Pai, porque o Senhor é bom. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome. Bendito és tu, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o Deus de Israel. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Muito obrigada, Pai Celestial, pela tua doce presença. Muito obrigada pelo teu Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelo sacrifício na cruz. E muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui falando que o Senhor é muito bom e que o Senhor tem salvação, mas que o Senhor também tem bênção para nós, Senhor. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor. Eu creio que o Senhor vai falar conosco. Continua aqui conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso, eu te amo, Senhor. Obrigada pelas vidas que estão aqui. Abençoa as vidas, Senhor. E eu sei, Senhor, que essa palavra vai transformar e vai penetrar nos corações e as pessoas vão ter a sua fé revitalizada, Senhor, porque a tua palavra, ela faz com que a nossa fé aumente, Senhor, e prospere e cresça. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, nos abençoa, nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos ler aqui um trechinho da palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, vamos ler o versículo 1 até o versículo 3, tá? Depois a gente vai ler alguns outros versículos, porque eu gosto sempre de bastante versículo da palavra de Deus, porque a gente tem que fundamentar aquilo que a gente prega. Eu pelo menos entendo assim. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Então aqui nessa passagem, irmãos, de 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 3, na verdade esse texto todo, depois os irmãos leiam o capítulo 20 todo, para vocês terem uma ideia. Mas eu vou falar um pouco aqui a respeito do que Deus fez aqui na vida do povo de Israel. E fez através de quê? De uma liderança que temeu ao Senhor. Quando Josafá, ele era o rei ali de Judá, quando ele escuta que vem aquela notícia de que povos ali tinham se levantado contra eles, ele, na mesma hora, a Bíblia não diz que ele hesitou, não, é corrente ali no texto, né? Ele ouve aquilo ali e no mesmo momento, o que Josafá faz? Ele temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Irmãos, muitas vezes as pessoas não recebem as bênçãos porque elas não têm temor de Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Então, quando nós tememos ao Senhor, nós somos sábios. Já é o primeiro passo. E muitos indivíduos, eles não têm esse temor de Deus. Nós vivemos numa época em que o temor está se esfriando. As pessoas não acreditam mais em Deus, elas não acreditam na palavra, elas não temem a Deus. Por isso que a gente vê tanta iniquidade se espalhando no meio da humanidade. Mas isso faz parte, irmãos, porque a Bíblia diz que no final dos tempos o amor iria se esfriar. E a gente verifica isso, né, no dia a dia, quando a gente percebe que tanta violência, tanta maldade, né, tanta iniquidade, tanta injustiça acontecendo, é porque de fato o amor está esfriando. Quando as pessoas amam, irmãos, ela sempre vai querer o bem do próximo. Se o amor estivesse espalhado na terra de maneira uniforme e de maneira grandiosa, a gente não teria guerras, a gente não teria fome, a gente não teria injustiça, não teria violência. Mas, infelizmente, irmãos, a Bíblia também diz que o mundo jaz no maligno, que Satanás ele é príncipe deste mundo. Então, irmãos, nós precisamos buscar a Deus. E Josafá ele vai fazer algo muito importante. Ele vai buscar a Deus quando ele sabe, né, quando ele fica sabendo que os inimigos estavam ali se preparando, eram povos. E durante a oração que Josafá faz, e Josafá apresenta aquele problema para o Senhor, e isso é algo muito importante, as atitudes que Josafá teve. Ele era um rei, irmãos. Ele poderia ter confiado no exército, mas ele falou, não, esse exército inimigo são 3 povos. Né? 3 povos, a Bíblia fala ali que eram os filhos de Moabe, os filhos de Amon e as pessoas das montanhas de Seir. Eram 3 grupos de pessoas, de exércitos poderosos que estavam indo atrás do povo de Deus. Né? E aí, quando Josafá viu aquilo ali, ele falou assim, não tem outro jeito. Eu não tenho como lutar com as minhas mãos. Eu preciso da ajuda do Todo-Poderoso. E Josafá, ele era um homem temente. Ele era um dos poucos reis de Israel, né? Porque não foram muitos os reis de Israel que foram homens tementes a Deus. Que não se desviou do caminho do Senhor, que resolveu adorar ao Senhor e ficar na presença dele. Então, as atitudes de Josafá, elas nos trazem um ensinamento muito grande. Primeiro ponto, Josafá, ele vai buscar o Senhor. Ele teve temor por causa daqueles inimigos que estavam se juntando contra ele, contra o povo dele, né? Porque ele não pensou só em si, ele pensou no povo de modo geral. E ele foi buscar o Senhor, ele teve temor e foi buscar o Senhor. E a Bíblia diz ali no versículo 3 o quê? Pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Então ele convocou todo o povo de Judá para que buscasse o Senhor. E a Bíblia diz que o povo vai se juntar a ele. E todo o povo vai estar ali no pátio do templo buscando o Senhor. A Bíblia fala que eram homens, mulheres, as crianças, os filhos, estavam todos ali de pé, clamando ao Senhor, buscando, porque ele sabia que dele próprio, das mãos dele, não sairia o socorro. Nós precisamos entender, irmãos, que nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O salmista fala que eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Então, quando a Bíblia diz isso, irmãos, é por quê? Porque, de fato, né, quando o salmista fala isso, de fato, o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. O Senhor está no nosso lado, Ele está ao nosso redor. Mas para que a gente tenha essa presença do Senhor nas nossas vidas e essa proteção, nós precisamos buscar ao Senhor. E Josafá, ele vai encontrar isso, porque ele se posicionou a buscar o Senhor. E ele levou todo o povo. E aí, irmãos, nós podemos trazer isso para a nossa vida. Na sua casa, irmãos, você é o quê? Você é um sacerdote dentro da sua casa. Então, quando você se posiciona em orar, em buscar o Senhor, a face dele, isso vai mexer com todos os que estão à tua volta. Pode muitas vezes, meu querido irmão, parecer que você está numa luta sozinho, que não tem ninguém ali, mas Senhor, ninguém aqui é crente, ninguém aqui está no mesmo propósito que eu estou aqui buscando o Senhor e meus filhos estão nas drogas, na prostituição, na mentira, na iniquidade. Eu estou buscando o Senhor, mas meu marido, a minha esposa está na iniquidade. Como que pode isso, Senhor? Eu estou sozinha, eu estou aqui no meu trabalho, é todo mundo iníquo. Ninguém te serve, ninguém tem compromisso contigo. Como que eu vou fazer? Mas aí que está o socorro de Deus, irmãos. Porque o socorro de Deus, ele vem nesse momento de angústia, quando nós nos posicionamos e buscamos ao Senhor, nos mantemos na presença dele. E Josafá vai fazer isso. Então, buscar ao Senhor com jejum, com oração, com súplica, vigiando nisso, com toda perseverança. Nós temos que ser perseverantes. Nós temos que buscar a Deus. A Bíblia diz o quê? Batei, batei e abrir-se-vos-á.
Buscai e encontrareis. Pedi e dar-se-vos-á. Então, quando Jesus fala isso, irmãos, que nós está lá no livro de Mateus, nós precisamos o quê? Entender que é uma constância. Você não pode simplesmente orou hoje e desistiu amanhã. Deus, é claro, ele não quer repetições. A gente não precisa fazer, né, repetições de orações. Mas o Senhor, ele ama nos ver clamando a Ele, porque aí nós estamos colocando na dependência. É como um bebê, né? O bebê, quando ele quer alguma coisa, o que ele faz? Ele chora. E aí não tem como, né? Quando uma mãe escuta o bebê chorando, diz, meu Deus, tem que correr aqui, vou ter que lavar aqui o banheiro depois, atender o telefone outra hora, lavar a roupa, mas eu tenho que atender o bebê, porque o bebê está chorando. Então eu vou lá cuidar do bebê, vou trocar a fralda, vou dar comidinha. Ah, agora o bebê tá, né, tá bonitinho. Mas quando o bebê chora de novo, novamente você está em alerta. E assim é o coração de Deus conosco, irmãos. O coração de Deus, ele se comove quando você clama a Ele, quando você busca a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que Jesus esteja te visitando como o Senhor está me visitando agora. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Jesus é bom, irmãos. Deus, ele é um pai amoroso. Quando nós clamamos a ele, nós buscamos. É como o choro de um bebê que uma mãe amorosa não resiste, porque a gente sabe que tem mães que não amam seus filhos, mas quando é uma mãe amorosa, o coração de Deus, ele é muito mais amoroso do que de uma mãe amorosa. Então imagina, irmãos, se o coração de uma mãe amorosa é movido pelo choro de uma criança, quanto mais o seu choro, o seu clamor, Deus, ele ouve, porque Deus é bom. Glória ao nome do Senhor, louvado ao nome do Senhor. Então, a segunda atitude de Josafá, irmãos, foi reunir as pessoas para orar. No versículo 4 diz assim, ó, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E eles foram lá se encontrar no templo para buscar o Senhor. É importante a gente ir na casa do Senhor, irmãos, porque ali todo mundo está no mesmo propósito, buscando a presença do Senhor. Eu gosto muito de a consagração na igreja, porque, e quando tem jejum, né, outros eventos que tem jejum, porque é o povo de Deus se reunindo, e tem um poder tão grande ali, irmãos, quando o povo de Deus se junta. Eu tenho visto tantos milagres de Deus operando na igreja onde eu congrego, Assembleia de Deus aqui em São Francisco do Sul. Por enquanto eu estou aqui nesse local, né, até quando Jesus quiser, mas é um local que eu vejo que Deus opera. Quantos pedidos de oração, quantas respostas atendidas, porque há um mistério, irmãos. Há um mistério em nós nos reunirmos com o Senhor. E Josafá fez isso. Ele se reuniu com pessoas e temos amigos de oração também. Eu tenho algumas coleguinhas de oração, de contatinhos, sabe? E a gente ora juntos ali. É importante ter isso, irmãos, porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos, porque a igreja do Senhor, ela precisa viver em amor, em unidade. Unidade, irmãos, é a gente ter comunhão com os irmãos, é a gente ter os mesmos propósitos, é a gente se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. E não como acontece no mundo hoje, onde as pessoas sorriem com os que choram e choram com aqueles que se alegram. Isso é muito lamentável, né, irmãos? Isso é muito lamentável. Mas nós cristãos, nós vivemos em unidade. E quando um irmão pede oração e a gente vai lá e ora, porque a gente sente a dor do outro. Glória ao nome do Senhor. Que Jesus continue despertando esse amor no meio do povo dele. Que nós tenhamos a verdadeira unidade de amor, né? De companheirismo. E aí, Josafá, no segundo momento, ele reúne as pessoas para estar orando. Segunda Crônicas, no capítulo 15, versículo 2, a parte B diz assim: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o acharei, porém se o deixardes, ele vos deixará. Irmãos, o mistério em nós encontrarmos a resposta de Deus, e sermos atendidos em nossas orações, está em estarmos com o Senhor e buscarmos o Senhor, porque se a gente busca, a gente o acha, mas se a gente o deixa, ele nos deixa, porque nós o abandonamos primeiro. Irmãos, que nós possamos buscar ao Senhor, porque aí ele sempre vai estar conosco. E 2 Crônicas 7,14, todo mundo conhece esse versículo, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, né, dos seus pecados, eu ouvirei dos céus. Então Deus está lá no céu, mas ele vai estar te escutando, porque você está clamando, o Espírito Santo está aqui com você. Glória a Deus. E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, meu querido irmão, confia no Senhor Jesus, confia, porque se nós clamarmos, se o meu povo que se chama pelo meu nome, 2 Crônicas 7,14,
se humilhar, né? Olha o que Josafá fez, se humilhou, era um rei. Ele foi lá jejuar, clamar ao Senhor e pediu ajuda pro povo. Ele não teve vergonha disso. Olha, meus irmãos, vamos orar, porque nós estamos precisando, nós precisamos do socorro do Senhor, porque ele sabe que quanto mais gente orando, melhor. A Bíblia diz o quê? Que quando algo é ligado na terra, é ligado no céu. Então, quando há pessoas em concordância, isso no mundo espiritual, irmãos, gera uma força muito grande, porque aí os inimigos, as potestades, os principados, eles vão cair por terra, porque eles não vão conseguir suportar a oração do povo de Deus quando clama ao Senhor. Essa oração, irmãos, ela vai subir como um raio lá no céu, vai direto no trono de Deus, e Deus vai mandar resposta através dos seus anjos, através das suas ações, do seu milagre, do seu sobrenatural. Glória ao nome de Jesus. Terceiro ponto, irmãos, então nós vimos então que Josafá, ele buscou o Senhor. Segundo ponto, ele reuniu pessoas, ele botou a congregação, botou todo mundo, o povo, para orar, vamos interceder. Busque os seus amigos de oração, peça oração na igreja, vá na casa do Senhor, esteja lá em comunhão, fala, bota o teu pedido de oração, peça para os irmãos, eu quero que ore por tal causa, e Deus, ele dá resposta, irmãos, ele dá resposta. Eu tenho convicção do que eu estou falando, porque eu vivo isso. Eu não falo, irmãos, do que eu ouvi alguém dizer, eu falo do que eu vivo, porque eu tenho muita preocupação, irmãos, em pregar uma palavra que eu vivo, porque senão não faz o menor sentido. Eu falo com Jesus com convicção, porque eu sei que o poder dele é real. Eu sei que ele trabalha, que ele faz, mesmo quando às vezes estamos fracos e abatidos, irmãos, e estamos em nada, que queremos a morte. O Senhor, ele está sempre conosco, porque quando nós temos um propósito de buscar o Senhor, ele nos ajuda. O quarto ponto, irmãos, Josafá apresenta o problema ao Senhor. Então, recapitulando, buscou o Senhor, reuniu pessoas, ele clamou a Deus junto com aquele povo. Terceiro ponto. E o quarto ponto, ele apresentou o problema ao Senhor. Lá no versículo 10 e 11 diz assim, ó: Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para nos lançar fora da herança que nos fizeste herdar. Então aqui o Josafá está falando para Deus o quê? Senhor, olha aqui o meu problema. Esse povo, esses três povos aí, os filhos de Amon, né, os filhos de Moabe e os da montanha de Seir, nós um dia saímos do Egito e o Senhor não permitiu que nós passássemos pelo território deles. Nós deixamos que eles sobrevivessem, porque onde Israel passava, a destruição acontecia, porque o Senhor dava livramento para o povo dele, porque o Senhor tinha uma promessa da terra prometida, tinha promessa da terra para eles, mas daquele povo o Senhor fez Israel se desviar. Então aquele povo, aqueles três povos foram poupados por Deus e por Israel. E aí ele apresenta, Senhor, nós poupamos esse povo, e agora eles estão retribuindo a nós o mal, sendo que nós fizemos o bem para eles, eles estão nos retribuindo com mal, com maldade. Eles querem destruir o teu povo e a herança que o Senhor deu para o teu povo, porque o Senhor nos deu essa terra. E agora, Senhor? Então, o problema deve ser apresentado para o Senhor. Que as nossas petições, irmãos, a Bíblia fala que as nossas petições, elas devem ser conhecidas por Deus. Nós devemos apresentar a Deus tudo em oração. Louvado o nome do Senhor. O quinto ponto, Josafá e o povo se mostraram dependentes. No versículo 12 diz assim, ó irmãos: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque se em nós há força perante esta grande... Não há força, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Quer dizer, Senhor, nós não sabemos o que vamos fazer. E muitas vezes nós estamos nessa situação. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Essa situação é essa situação. Apresenta a situação para o Senhor. Eu não sei o que eu vou fazer. Olha o que o povo disse. Senhor, nós não sabemos o que vamos fazer diante dessa multidão que vem contra nós. Nós não temos força. Nós precisamos da sua ajuda, Senhor. Não sabemos como faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, meu irmão, coloca os seus olhos postos em Deus, porque quando nós colocamos os nossos olhos postos em Deus, Ele nos dá o escape, Ele nos dá a solução. Quantas vezes nos colocamos em situações que parecem assim impossíveis diante dos homens, que parecem impossíveis, que não tem mais jeito, que você diz, eu não aguento mais. Quantas vezes, irmãos, eu fui para a casa do Senhor
detonada, falando: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não estou aguentando, eu não estou suportando, me dá o escape. E o escape vem, irmãos, o escape vem, o escape vem, a solução vem. Deus tem a solução para o seu problema, não importa qual é o problema, irmãos. Se é dívida, se você está endividado, se você está numa situação de falência, se você está numa situação de filho nas drogas, na prostituição, na iniquidade, não importa a situação, irmãos, Deus, ele tem um escape. De uma forma ou de outra, ele vai dar resposta para você, mas ele não vai deixar você em sofrimento. Ele vai consolar o teu coração, ele vai te ajudar, ele vai te responder. E saiba, meu irmão, que não também é resposta. Quando Deus também diz não, ele também está nos respondendo. Mas com certeza, seja qual for a resposta, o Senhor vai te dar algo que vai fazer com que você tenha paz, porque é isso. No final aqui do texto fala que houve paz no reinado de Josafá. Então Deus tem paz para sua vida. Louvado o nome do Senhor. O povo, então, estava se mostrando dependente do Senhor. Senhor, nós não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão sobre ti, está em ti, postos em Deus. Glória ao nome do Senhor. E aí, irmãos, olha o que vai acontecer quando o povo está naquele clamor, falando: nosso Senhor, não sabemos o que fazer. O Senhor usa um profeta. Olha, o Espírito Santo lá no Antigo Testamento, né? O Espírito Santo vinha e falava para o povo. Hoje nós temos acesso livre ao Espírito Santo. Botou o joelhinho no teu quarto, irmãos, clamou o Senhor, o Espírito Santo nos visita a todo instante, porque ele mora em nós, ele faz morada nas nossas vidas quando nós buscamos viver uma vida de santidade diante de Deus, de arrependimento, de busca. Oh, glória a Deus por isso, né? Louvado o nome do Senhor. Então o Senhor vai usar o profeta Jaaziel, tá lá no versículo 15, irmãos. E aí ele vai falar para aquele povo ali, no versículo 15 diz assim: Jaaziel disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Irmãos, a sua luta, quando você coloca a sua batalha na mão do Senhor, a sua luta, o seu problema na mão do Senhor, sabe o que o Senhor diz para você? A peleja não é sua, a peleja é minha. O Senhor está dizendo isso, a peleja não é sua, a peleja é minha. Deus, ele luta por nós, irmãos. Quando nós estamos sem força, quando nós não sabemos o que fazer, o Senhor, ele vai lá e luta por nós, ele peleja por nós. O Senhor pelejará por nós. E se cala, como fala na palavra do Senhor. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então não precisa falar mais nada, irmãos. Apresente o seu problema ao Senhor. E aí, irmãos, tem um mistério agora que eu vou contar para vocês aqui dessa passagem. Porque quando o profeta fala isso pro povo ali, que a peleja não era deles, que a peleja era do vosso Deus, para que eles não se preocupassem, né? Ó, assim que o Senhor vos diz: não temais nem vos assustei. Então não fica preocupado. Fica assustado, não tema, não fica, a multidão é grande, não tema, não fica preocupado, pois a peleja não é vossa, senão do vosso Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Irmãos, o profeta está falando assim: olha, vai lá no dia seguinte, você vai encontrar. Claro que o povo deve ter pensado assim: não, vamos pelejar, o Senhor vai dar vitória. Mas, irmãos, Deus, ele move o sobrenatural, e ele faz coisas extraordinárias. Eu adoro essa palavra, extraordinário, porque é isso que o nosso Deus faz. Ele faz coisas extraordinárias. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 17 diz assim, ó: nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está de pé. Vai para lá. Mas olha só, mas espera um pouquinho. Você vai lá, para aquele lugar onde eu estou te dizendo para ir? Mas não precisa se preocupar, não, porque nessa peleja não tereis que pelejar. Então a tua luta, irmãos, quem vai lutar por você é Deus. Quando não temos força, quando não sabemos o que fazer, tem coisas que nós podemos fazer. Eu sempre falo para minha filha assim: filha, Deus só faz o que nós não podemos fazer. Se a gente pode fazer, a gente vai fazer. Mas tem coisas que a gente não pode fazer. E aqui o Senhor falou assim: olha, vocês não terão que pelejar, porque era impossível para aqueles homens ali de Judá. Era impossível para o povo de Jerusalém. Mas para o Senhor tudo é possível. E tudo é possível para aquele que crê. E aquele povo creu, irmãos. E aquele povo, sabe o que o povo fez? O povo começou a adorar a Deus. O povo vai adorar o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Continuando no versículo 17. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco.
Deus está convosco quando você se posiciona em estar buscando a face do Senhor e está adorando ao Senhor. Aquele povo clamou a Deus, aquele povo jejuou, aquele povo ouviu a voz do líder ali, do soberano, do Josafá, do rei, né? O rei estava dando, olha, vocês, vamos orar, eu tô aqui orando, convocou o povo. E o povo foi, e estava ali mulheres, crianças, os filhos, todo mundo reunido. Isso é muito importante, irmãos. Imagina quando é uma família que busca a Deus, o poder que Deus não pode operar através de uma família que se posiciona, que se coloca na presença do Senhor. No versículo 19 diz assim: e levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Então, meu irmão, começa a glorificar ao Senhor, a adorar ao Senhor, a dizer: só o Senhor é Deus, o Senhor pelejará por mim, pela minha casa, a minha causa está na mão do Senhor, e eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque a resposta vem de Deus, e a resposta é de bênção para nós. Irmãos, para fazer o resumo aqui, porque já tem 30 minutos de vídeo, eu sempre quero fazer rápido o vídeo, eu nunca consigo, mas enfim, né? Jesus sabe todas as coisas, glória ao nome do Senhor. Irmãos, vamos recapitular. Buscar o Senhor, reunir pessoas para orar, né? O que Josafá fez, essa atitude de Josafá. Buscou o Senhor, reuniu pessoas para orar, clamou ao Deus do céu, apresentou o problema ao Senhor, se mostrou dependente do Senhor. E aí o Senhor vai falar com o povo, vai falar com eles, vai falar com Josafá, vai falar com o povo. E o povo vai fazer o quê, irmãos? Vai entender e vai ouvir a voz do Senhor, ouvir o profeta. Lá no versículo 20 diz assim, ó, a parte B: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Eu não estou falando, irmãos, de profeta de Baal, não. E eu não estou falando de um monte de gente aí que fica usando o santo nome do Senhor em vão. Mas eu vou dizer para vocês que os profetas de Deus, de verdade, porque a profecia de Deus dá para você identificar. A profecia de Deus, ela consola, exorta e edifica. Então, quando a profecia de Deus, ela vai cumprir esse papel na sua vida. Ela vai te confortar, ela vai te consolar e ela vai te edificar. Consola, exorta e edifica. Ela traz consolo para sua vida, ela te exorta e ela vai trazer mudança para você, vai te exortar, vai mudar você, vai te transformar e vai trabalhar naquilo que o Senhor deseja para a sua vida. Então, crede nos profetas. Aquele homem era um profeta de Deus, Jaziel, e eles creram no profeta. E quando a gente crê na palavra de Deus, e a Bíblia, irmãos, é uma grande profecia para nós, e é a Bíblia que está dizendo, eu estou falando através da palavra de Deus, da palavra, que é a palavra de Deus, que o Senhor, ele pelejará por vós. Que o Senhor vai te dar o livramento escape, que o Senhor vai te dar a solução para o seu problema, seja qual for ele. O Senhor vai mover o sobrenatural, o extraordinário na sua vida, porque é a palavra dele que diz isso. Não sou eu que estou dizendo, irmãos, porque a palavra de Deus é a nossa grande profecia. Então, irmãos, vamos acreditar na palavra do Senhor e nos verdadeiros profetas de Deus, porque agora, nessa hora, eu estou falando para os irmãos como um profeta de Deus, porque a palavra de Deus é a profecia. E nessa palavra aqui, que é a palavra do Senhor, ela está dizendo: não se preocupe, não temas, a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Glória ao nome do Senhor. E aí, irmãos, o povo ficou louvando o Senhor. No versículo 21, a parte B, diz assim: louvai o Senhor, porque a sua benignidade era para sempre. Então o povo adorou, irmãos, porque depois que nós buscamos a Deus, clamamos a Ele, jejuamos, oramos, intercedemos, buscamos a face do Senhor, vamos na casa do Senhor, clamamos ao Senhor, apresentamos os nossos problemas, nos colocamos como dependentes dele, irmãos, a gente só nos resta adorar. Vamos adorar o Senhor, louvar o Senhor. E aí, sabe o que aconteceu, irmãos, no versículo 22? E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, enquanto você está adorando, o Senhor está trabalhando, está fazendo algo em teu favor. Louvado o nome do Senhor. O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Eles ficaram confundidos, irmãos, para fazer o resumo da ópera aqui. Aqueles povos, eles brigaram entre si, eles se destruíram. E quando o povo de Israel chegou onde Deus tinha mandado, quando eles chegaram ali, olha o que eles vão encontrar no versículo 24. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou, nenhum inimigo do povo de Deus escapou. Irmãos, Deus tem milagre para a sua vida, Deus tem o escape. E sabe o que vai acontecer no final, irmãos? Era tanto despojo, foi tanta riqueza que foi deixada ali, porque imagina, eram 3 povos, uma multidão.
que estava indo contra Judá, contra Jerusalém. E aí aqueles povos todos ali reunidos, eles se desbarataram, eles se brigaram entre si, eles ficaram amedrontados, eles se confundiram e eles se mataram. E não sobrou nenhum. Aí você vai dizer, como que acontece isso? É Deus, porque Deus é Deus do extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Irmãos, e no final das contas, o povo de Deus ficou, a Bíblia fala que foram 3 dias para eles recolherem o despojo, porque era muito despojo, era muita riqueza, muita coisa que foi deixada para trás. E o povo só foi ali tirar o despojo. O povo não precisou pegar numa espada. O povo apenas adorou o Senhor, buscou a face do Senhor. Então, irmãos, a nossa luta realmente ela não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra potestades e principados. Um grande principado, uma grande potestade, estava usando aqueles inimigos de Israel para combater o povo de Deus. Mas o povo de Deus clamou e a solução veio do Senhor. E, irmãos, lá no versículo 26 diz assim: e ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca. Beraca, em hebraico, quer dizer bênção. Eles se reuniram no vale da bênção, louvando ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Beraca até o dia de hoje. Irmãos, o Senhor fez o povo se alegrar por causa da vitória que o Senhor deu por conta dos inimigos. O Senhor é tão maravilhoso. O Senhor faz coisas tão extraordinárias. 3 dias eles ficaram recolhendo as bênçãos, irmãos. Que Deus maravilhoso, irmãos. Então Deus tem muitas coisas para nós, irmãos. Quando nós nos posicionamos diante de Deus, você pode ter certeza, a vida do crente não é uma vida de infelicidade, não é um povo chato, não é um povo desagradável, não é um povo feliz, é o povo mais feliz da terra. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. É porque, irmãos, porque o mundo não tem esperança, mas nós temos uma esperança. E essa nossa esperança é uma esperança real, verdadeira, viva, eficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos, os irmãos daquela época, né? Aquele povo de Deus ali, nossos irmãos, né? Em Deus nosso Senhor. Eles ali se alegraram diante da bênção que Jesus fez. Eles se reuniram no Vale de Beraca. Jesus tem um Vale de Beraca para sua vida, meu irmão. Jesus tem despojo para você recolher, porque são muitas as bênçãos que o Senhor tem para sua vida. Eu nunca vi o justo, nem a sua descendência, a mendigar o pão, diz o salmista. E de fato, irmãos, quem está em Cristo, além de ser uma nova criatura, é também um povo que tem vida em abundância, e essa vida em abundância é em todos os sentidos. Que Jesus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, eu sinto muito essa parte, porque o nosso Deus é um Deus que faz com que as bênçãos corram atrás de nós, né? Esse povo aqui, a bênção literalmente foi o encontro deles, né? Eles só tiveram que obedecer o Senhor. Olha, vai lá naquele local, vai lá. E quando eles chegaram lá, eles encontraram todos mortos. Não sobrou nenhum, irmãos. Não sobrou nenhum ali para combater contra o povo de Deus. O povo de Deus não pelejou, porque o Senhor tinha falado para eles: a peleja não é vossa, a peleja é do Senhor. E o Senhor pelejou por eles. Então, irmãos, se cale agora diante da presença do Senhor. E a única palavra que saia da sua boca seja uma palavra de adoração, de louvor ao Senhor. Não murmure, louve ao Senhor, louve e adore ao Senhor, porque o Senhor tem a provisão para você. Ele tem o milagre, o extraordinário. Ele tem as bênçãos para sua vida. O Vale de Beraca está preparado para você adorar ao Senhor e se alegrar diante de todo o despojo, de todas as bênçãos, de todas as maravilhas que o Senhor vai operar na sua vida, no nome de Jesus. Que Jesus te abençoe. Glorificado é o nome do Senhor. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Que ela fale nos nossos corações, que ela promova, Senhor, transformação. Eu sei, Jesus, que o Senhor move o sobrenatural. Eu sei, Pai Celestial, que o Senhor move o sobrenatural. No nome do Teu Filho Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso. E em nome de Jesus, que as bênçãos alcancem os Teus povos, os Teus filhos, como é dito lá em Deuteronômio capítulo 28, que as bênçãos nos alcancem. Senhor, nos ajuda a sermos fiéis a Ti, a estarmos na Tua presença, a buscarmos a Tua face, a nos convertermos dos nossos maus caminhos, a buscarmos a Ti, a clamarmos a Ti, Senhor, e a esperarmos, Senhor, a solução dos nossos problemas, porque a peleja não é nossa, a peleja é Sua. Luta e combate por nós, ó Deus, no nome de Jesus. Opera
opere nas nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, recolher os despojos, as bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, a vida material, a vida espiritual, tudo que os seus filhos têm de dificuldade, de problemas, que eles estejam apresentando a Ti nesta hora, e que o Senhor esteja trazendo a solução, e que em breve eles possam estar no Vale de Beraca, se alegrando e na Tua presença, no nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro a Ti e Te agradeço, Senhor. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. E diz assim lá no versículo 31, irmãos: e Josafá reinou sobre o Judá, e era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E aí depois diz assim no versículo 32, e andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Que como Josafá, irmãos, nós possamos ficar firmes na presença do Senhor, recebendo as bênçãos, glorificando no nome do Senhor, e nos mantermos fiéis a Ele até o fim, e vivermos no caminho do Senhor até o fim. Porque, irmãos, nós esperamos algo que é muito maravilhoso, né? E que eu sempre digo no final dos vídeos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Jesus te abençoe e te guarde. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor.